pausa na sua navegação para eu falar da importância do poder que as nossas roupas têm na nossa saúde mental e também no nosso cérebro. E vai sim influenciar a nossa postura e o nosso comportamento. Especificamente neste vídeo, eu quero focar na importância que as nossas roupas têm para quem, assim como eu, trabalha dentro de casa, faz aí um trabalho online. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou aí dividir uma dica muito simples que vai facilitar quem trabalha online, vai ajudar você aí a ter um maior descanso, ganhar mais concentração no seu trabalho e também ter uma postura profissional. Gente, para quem não sabe, eu antes da pandemia eu atendia aí os meus clientes presencial e também online. Mas eu atendia os meus clientes online no meu consultório, no meu escritório. E aí terminava, eu ia para minha casa. Acabou que com a pandemia eu fiz essa transição obrigatória, né, de atender os meus clientes online e até o momento eu mantenho aí essa decisão. Então hoje eu atendo assim os meus clientes exclusivamente online. Eu acredito que muita gente, por conta da pandemia, também fez esse tipo de transição e manteve, né, por vários motivos aí, essa transição. E uma coisa que eu observei, né, eu experienciei assim na pele, é que quando eu fiz essa transição, a ideia que eu tinha da minha casa ficou meio confusa, né? Porque antes a minha casa era o meu refúgio, era o lugar ali que era só para descanso, eu não trazia o trabalho para dentro de casa. E acabou, né, que com essa transição eu literalmente tive que fazer aí um escritório dentro da minha casa para eu poder trabalhar. Então, por exemplo, aqui é o meu escritório. Eu filmo no meu escritório. Então, eu literalmente trouxe o trabalho para dentro de casa. Então, a minha casa, ela passou a ser algo mais complexo. Deixou de ser só o meu refúgio para ser também o meu lugar de trabalho, para ser também o meu escritório. E por conta dessa transição, dessa complexidade aí do significado da minha casa, isso transpareceu, né, no meu comportamento e no meu corpo durante aí o início dessa transição. Por exemplo, eu comecei a observar que foi muito difícil, eu tinha muita dificuldade em saber quando que era a hora de trabalho, quando que era a hora de eu fazer tarefa doméstica e quando que era a hora aí de eu descansar, a hora que eu tinha um momento de folga. E acabou que eu realmente tinha dificuldade aí em descansar, por exemplo, em assistir um filme, né, sem ter que ficar vendo aí o meu computador, mensagens no celular. Acabava que eu tinha que ler mensagem de cliente e estava, sei lá, de pijama ou de uma roupa que eu costumava ficar dentro de casa. Então, isso tudo afetou não só na forma como que eu descansava, mas também nessa questão de concentração, de atenção, em saber distinguir quando que é o momento de descansar, quando que é o momento de trabalhar e quando é o momento de fazer uma atividade doméstica, por exemplo, cozinhar, limpar a casa. E com o passar do tempo, eu fui percebendo aí a importância das nossas roupas para aquela pessoa que trabalha online, trabalha dentro de casa. A nossa vestimenta, gente, ela é muito importante para ajudar o nosso cérebro a processar a
complexidade, né, do ambiente ali que a gente está navegando, que é a nossa casa, que virou aí dois, né, o local de trabalho e o refúgio do trabalho. Então, assim, a vestimenta, ela teve um papel incrível para navegar aí essa complexidade. E hoje em dia eu navego isso de uma forma muito saudável, eu consigo assim descansar, né? Ter um descanso realmente com muita qualidade, um descanso produtivo. Eu consigo ter uma resposta profissional no meu trabalho com muita atenção, muita concentração. Eu consigo distinguir isso muito bem e consigo aí separar, né, o meu escritório, que é o meu local de trabalho, e a minha casa, que é o meu refúgio do trabalho. E eu quero aqui neste vídeo não discutir, dividir essa descoberta com você que também trabalha dentro de casa, que também aí faz um trabalho online. A dica, né, como o título desse vídeo já diz, tem a ver aí com a nossa roupa e ela é muito simples, gente. É simplesmente a gente ter aí uma peça de roupa para quando a gente for trabalhar e uma outra peça de roupa para quando a gente estiver aí fazendo as tarefas domésticas ou então quando a gente estiver de folga, descansando, assistindo uma televisão ou lendo, fazendo qualquer coisa. Bom, eu vou trazer um pouquinho assim da minha rotina para vocês entenderem como que eu faço, né? Eu já falei, eu trabalho online, eu tenho assim clientes de vários lugares do mundo, então meu horário assim é bem confuso e eu tenho um espaço entre os meus clientes. Então, geralmente aí o mínimo é meia hora, entre meia hora e uma hora eu gosto de dar um espaço entre os meus clientes. Então, o que que eu faço? Eu tenho um cabide no meu escritório com a peça de roupa que eu vou vestir para quando eu estiver trabalhando. E aí, quando eu estiver trabalhando, eu não estou falando apenas quando eu estou, né, cara a cara com o cliente, quando eu estou atendendo o cliente. Eu visto essa peça de roupa para quando eu vou me preparar para a sessão com o cliente, para quando eu vou ler minhas anotações, para quando eu vou aí fazer as anotações depois da sessão. Então, a todo momento que eu estou ali trabalhando qualquer atividade que diz respeito a cliente, e agora qualquer atividade que diz respeito à gravação de vídeos, eu estou sempre vestida com a minha roupa de trabalhar. Então, na noite anterior, eu já separo que roupa que eu vou utilizar para trabalhar, deixo no cabide, e a partir do momento que eu vou, antes de iniciar o atendimento, eu sempre leio os meus relatórios. Então, antes de eu iniciar o atendimento, eu vou, troco de roupa e inicio ali a ler os relatórios, atendo o cliente, faço as minhas anotações. E aí, no intervalo, quando eu terminei de fazer minhas anotações e tô aguardando ali o próximo cliente, eu troco de roupa e vou, sei lá, vou tomar um café na varanda, ou então eu vou lavar uma vasilha, vou preparar a janta, vou passar um aspirador em algum lugar que precisa. Então, gente, acaba que durante o dia eu troco de roupa assim várias vezes. Então, por exemplo, eu atendo um cliente, faço o relatório do cliente com a minha roupa, né, formal, digamos assim, de trabalho, e aí eu vou ligar para os meus pais, fazer uma ligação de vídeo para os meus pais. E antes de eu fazer a ligação de vídeo para os meus pais, eu troco de roupa. Aí eu coloco o meu pijama ou uma blusa velha que eu uso para ficar dentro de casa. Então, assim, são pessoas completamente distintas quando eu atendo o cliente, por exemplo, quando eu ligo para os meus pais. E é muito importante que a peça de roupa seja a peça de roupa completa. O que que eu tô querendo dizer com isso? Dos pés à cabeça. Você vai
vestir uma roupa para você trabalhar, né? Dos pés à cabeça, calça e blusa, não só o top. Mesmo que o seu cliente, né? Mesmo que o meu cliente não veja as minhas pernas, eu estou sempre vestida quando eu estou atendendo, quando eu estou fazendo relatório ou quando eu estou lendo relatório. Eu estou sempre vestida dos pés à cabeça, de uma forma, digamos assim, formal. E aí você me pergunta, Thalita, mas eu não atendo cliente, eu tenho que ver tabelas, ler relatórios. Ninguém me vê. Será que eu preciso vestir uma roupa de trabalho? Sim, dos pés à cabeça. Por quê? Porque quando você veste uma roupa, né, uma roupa que é diferente da roupa que você fica dentro de casa para trabalhar dentro de casa, para fazer um trabalho online, é como se você estivesse dizendo para o seu cérebro: neste momento, eu estou aqui trabalhando, eu tenho tarefas a cumprir, eu tenho que ter uma outra postura. Então, gente, quando você veste a roupa dos pés à cabeça para trabalhar, é como se você tivesse preparando o seu cérebro para realizar aquela tarefa, né? Aquela tarefa do trabalho. Você vai estar auxiliando o seu cérebro a ter uma resposta adequada àquela função. Uma resposta que condiz com a roupa que você está vestindo. E você vai notar que isso vai influenciar até a sua postura, né? Quando você tá, principalmente quem trabalha online, né, trabalha, né, com o computador. Então, quando você tá vestido assim, vou falar formal só para distinguir, que você não precisa vestir formal para trabalhar, né? Mas quando você está trabalhando online e você tem uma roupa assim formal, né? E você tá na frente do computador, a sua postura corporal, ela vai ser diferente de como você tá com uma roupa, sei lá, uma roupa de ficar dentro de casa, uma roupa que você, ou seu pijama. Você pode até, inclusive, fazer aí esse teste. Você pode, já que você trabalha com computador, coloca o seu pijama e fica em frente do computador e trabalha. E depois coloque aí uma roupa mais formal, uma roupa que você usaria num trabalho presencial e fique no computador. Você vai ver que a sua postura ela vai mudar. E também a sua atenção, a sua concentração vão ser diferentes. Que você vai estar dizendo ali para o seu cérebro qual que é a sua intenção. Você precisa ali realizar determinadas tarefas. Então, o seu cérebro precisa responder de uma forma X. E quando você tá, sei lá, lavando vasilha, varrendo, cozinhando ou assistindo TV, você tem uma outra resposta do seu cérebro. Você vai estar, querendo ou não, gente, você vai estar ali reeducando o seu cérebro, você vai estar dizendo para ele quando que é o momento de você trabalhar, executar tarefas e quando que é o momento ali para você descansar, limpar a casa. Isso vai influenciar muito, não só a forma como que você trabalha, mas também a forma como que você descansa, tá? Você vai conseguir aí criar aquela separação que existia, né, quando você trabalhava aí presencial, né? Que quando você muda para o trabalho online, essa diferença ela passa a ser meio confusa, né? Então, assim, a roupa, ela vai sim te ajudar a delimitar,
né, qual que é o meu tempo de descanso, qual que é o meu tempo de trabalho, e isso vai influenciar na qualidade do seu descanso, na qualidade e na concentração do seu trabalho, porque você vai automaticamente ter respostas diferentes que condizem ali com a ação que você de fato está fazendo. E é muito interessante também que você vai ter ali mais energia, né? Você não só vai mudar, né, a sua postura, mas você vai ter mais energia, porque você vai estar mais descansado. Você vai ter uma condição de pensar mais claramente. Neste momento, eu estou descansando e neste momento eu estou trabalhando e isso vai te ajudar a ser mais criativo, a ser mais assertivo nas coisas que você pretende fazer. O seu cérebro, de fato, vai entender horário de trabalho e horário de descanso. E é muito interessante, né? Eu, por exemplo, eu atendo, né? Visto minha calça, visto minha blusa. Meus clientes só me vê, igual você tá me vendo aqui agora, daqui para cima. Eu só não coloco o calçado. Tem gente que se sente bem, inclusive clientes meus que também trabalham online, né? Que eu dividi essa dica, e eles se sentem bem até colocando calçado. Eu atendo só de meia ou chinelo. Esse é um segredo. Mas uma outra coisa que eu faço para facilitar para mim, eu deixo sempre, por exemplo, aqui, ó, em frente ao meu computador, eu deixo uma caixinha, por exemplo, com os meus brincos, né? Os meus anéis. Então, quando eu tô atendendo, eu não uso maquiagem. Tem gente que gosta, então você pode, né, usar a maquiagem aí no momento que você estiver trabalhando, se você tiver uma reunião online. Isso também vai ajudar se você é uma pessoa que gosta e faz o uso da maquiagem. Eu não faço uso da maquiagem, mas eu gosto muito do brinco, do anel, e isso assim me dá um empoderamento. Então, eu deixo sempre, né, além do cabide na minha porta do meu escritório, eu deixo sempre uma caixinha com os brincos, com os anéis que eu gosto de usar antes do meu atendimento, durante o meu atendimento. Então, você pode criar também, né, uma caixinha com o seu, sei lá, broche, o seu brinco, para você colocar. E são coisas pequenas, às vezes a maquiagem, né, um batom, ela vai te ajudar a te empoderar, vai te ajudar a ter uma postura assim mais confiante quando você for fazer uma apresentação, uma reunião online, ou quando você for atender um cliente, enfim. Eu espero aí que você faça um bom aproveito dessa dica, gente. É muito importante. Se você não estiver aí acreditando, faça o teste, trabalhe um dia de pijama, observe aí como que é o seu descanso, como que é o seu foco, sua concentração, e trabalhe um dia aí dos pés à cabeça. é, de uma roupa aí para você trabalhar e observe a diferença. A diferença é muito grande, faz muito efeito na nossa vida. E talvez no futuro eu grave mais dicas aí sobre essa questão, né, da casa, o escritório dentro de casa, o que que a gente pode fazer aí para ajudar a navegar esses ambientes complexos de uma forma mais saudável. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!